Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre lançamento oblíquo. O que é o lançamento oblíquo? Esse lançamento oblíquo ele vai ocorrer quando um objeto ele inicia um movimento, e esse movimento que é iniciado, ele vai formar um ângulo com a horizontal. O que é isso? Eu vou ter o lançamento de um objeto, de uma bola, de uma pedra. Esse objeto ele vai subir até uma determinada altura e depois ele vai começar a descer. Esse ângulo de inclinação que a gente lança o objeto é o ângulo aqui que a gente vai relacionar com a horizontal. Isso quer dizer o quê? Que dependendo da inclinação do ângulo que a gente faz o lançamento, esse objeto ele pode cair em distâncias diferentes e ele pode realizar esse movimento em tempos diferentes também. Então eu posso lançar, por exemplo, um objeto com uma inclinação de ângulo de 15 graus, ele vai cair num determinado local. Eu posso lançar um objeto com uma inclinação de ângulo de 45 graus, ele vai cair em outro local. Então vai depender dessa componente, do ângulo de inclinação que esse objeto é lançado, tá? E aí eu vou analisar sempre essas duas linhas. Eu vou analisar aqui a linha na horizontal, que é o X, o eixo X, e a linha na vertical, que é o eixo Y. Então o que acontece? Quando o objeto atinge aqui o ponto máximo dele de subida, eu chamo isso aqui de altura máxima. E aí ele começa a retornar ao solo. A gente vai ver detalhadamente a explicação como esse movimento ocorre. Então, estamos aqui com um canhão, tá? Ele tem aqui um projétil dentro, uma bola de canhão, e a gente vai fazer um disparo dessa bola de canhão fazendo um movimento oblíquo. O que vai acontecer aqui? Então, para a gente disparar, a gente precisa aplicar uma certa velocidade. Então, aqui está sendo uma velocidade de 16 metros por segundo, e tem uma inclinação aqui de 60 graus. Se vocês olharem aqui, ó, o ângulo de lançamento aqui é de 60 graus. Se a gente fazer o disparo, olha só o que acontece. Essa bola vai percorrer uma determinada trajetória até atingir uma altura e começar a retornar para o solo. Agora, o que acontece aqui? Se vocês observarem atentamente, quando a gente faz o lançamento, a gente tem dois vetores aqui. Um vetor verde apontando para cima e outro vetor verde apontando aqui para o lado. Esse vetor verde apontando para cima é a velocidade na vertical, para cima. E esse outro vetor verde apontando aqui para o lado é a velocidade na horizontal. E esse vetor amarelo é a aceleração da gravidade puxando para baixo. Se a gente continuar, nós vamos ver o seguinte, que esse vetor aqui na vertical, ele vai mudando, ele vai diminuindo. Por quê? Porque ele vai atingindo um ponto máximo da altura. Então, até chegar no ponto máximo, esse ponto aqui nós chamamos de altura máxima. É a altura máxima que essa bola ela consegue atingir. Quando ela atinge essa altura máxima, ela vai começar a cair. Vejam, o vetor velocidade horizontal não muda, mas o vetor velocidade vertical, ó, ele desapareceu. Ele desapareceu e agora vai começar a apontar para baixo. E reparem, o vetor amarelo aqui é sempre da aceleração da gravidade, sempre apontando para baixo. Se a gente continuar aqui o movimento, olha só, o vetor verde ali, esse vetor verde na vertical, apontando para baixo, era aquele vetor que estava subindo. Quando chegou na altura máxima, ele começa a descer, então a velocidade para baixo, até atingir aqui um determinado alcance. No caso aqui, 22,5 metros. Só que esse alcance que vai atingir vai depender de duas coisas. Vai depender aqui da inclinação. Olha só, eu posso alterar o ângulo. Eu posso botar aqui em 40 graus. E se eu fizer um lançamento, olha só o que acontece com esse alcance. Ele vai cair em um determinado local diferente. E se a gente altera aqui a velocidade, por exemplo, se eu aumento essa velocidade para 21 metros por segundo, olha só o que acontece com o objeto. Ele vai mudar a sua trajetória, ele vai cair num alcance diferente, até desapareceu aqui da tela. Então, essa questão do alcance vai depender do ângulo de inclinação que eu estou jogando o objeto e da velocidade. Se eu altero aqui esse canhão e coloco num ângulo de 70 graus, por exemplo, olha como muda a trajetória. Olha, vai mais alto. Se vai mais alto, até sumiu da tela, vai demorar mais tempo para atingir o solo. Mas ele vai atingir o solo em determinado momento, olha só. Demorou mais tempo para atingir o solo. Então, se eu diminuo aqui a velocidade, vou colocar em 8 metros por segundo, por exemplo, né? Ele vai fazer, olha só, um alcance muito menor, porque a velocidade que foi aplicada é menor. Então, depende dessas duas variáveis, depende da inclinação do ângulo que eu estou fazendo o lançamento e depende aqui também da velocidade.
Bom, e para a gente calcular o tempo de subida, a altura e o alcance, nós utilizamos essas três expressões aqui. A expressão que determina o tempo de subida, a expressão que determina a altura e a expressão que determina o alcance. Só vamos lembrar aqui que o tempo de subida, pessoal, ele vai ser igual ao tempo de descida. Isso quer dizer o quê? Quando eu faço o lançamento de um objeto e ele vai subindo no movimento oblíquo, e depois, com um certo tempo, ele começa a descer. Esse tempo que ele demorou até atingir aqui a altura máxima vai ser o mesmo tempo que ele leva para atingir depois o solo. Então, o tempo de subida é igual também ao tempo de descida. Como é que eu calculo o tempo de subida? A velocidade vezes o seno de θ. Esse θ aqui é o ângulo que é formado entre o lançamento e a linha horizontal. Então, se for um ângulo de 30 graus, então vai ser seno de 30. Então, no caso aqui, para calcular o tempo de subida, vai ser a velocidade vezes o seno do ângulo dividido pela gravidade. Para a gente calcular a altura máxima, vai ser o h de altura igual a velocidade ao quadrado vezes o seno quadrado de θ, ou seja, o seno quadrado do ângulo que foi dado, que foi produzido no lançamento, dividido por 2 vezes a gravidade. E para a gente determinar o alcance, que é a distância que ele caiu, tá? O alcance aqui é a mesma coisa da distância. Nós vamos fazer velocidade ao quadrado vezes 2 vezes o cosseno do ângulo e vezes o seno do ângulo, dividido pela gravidade. Esses dois aqui, pessoal, é da fórmula, tá? O cosseno e o seno, não se preocupem, sempre vai ser dado tanto o valor do ângulo quanto o cosseno e o seno desses ângulos para que vocês possam calcular aí essas alturas, alcances e os tempos. Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender na prática como é que isso funciona. Então, uma bola de futebol ela é chutada com uma velocidade de 20 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus, com a horizontal. Está pedindo aqui para a gente determinar qual é a altura máxima que a bola atinge em relação ao solo, ou seja, qual é o ponto máximo de altura que ela vai atingir, tá? Até começar a cair. Então ela vai ser lançada. Quando ela chegar na altura máxima que ela consegue atingir, ela vai começar a descer. A gente quer saber até que altura ela consegue subir. Ou seja, qual é a altura máxima dela em relação ao solo, essa distância aqui do solo até o ponto máximo que ela sobe. E nós já sabemos que o ângulo aqui que é formado é um ângulo de 30 graus, e o seno desse ângulo de 30 graus é 0,5. É só a gente utilizar aquela fórmula que nos permite calcular a altura máxima. A altura que é igual a nossa velocidade, nós vamos elevar ao quadrado, e o nosso valor de seno, no caso o seno do ângulo θ, o ângulo θ aqui é 30 graus. O valor desse seno é 0,5. Nós vamos elevar esse 0,5 ao quadrado e dividir tudo isso por 2 vezes a gravidade. No caso aqui a gravidade é a da Terra, então vai ser 2 vezes 10. Então vamos lá. A altura que é igual. A nossa velocidade é 20. 20 ao quadrado vezes o nosso valor de seno para o nosso ângulo θ aqui. O nosso ângulo θ é 30 graus. O valor do seno para 30 é 0,5. Então vai ser 0,5 ao quadrado. Dividido por 2 vezes 10. 2 é da fórmula, 10 é a gravidade da Terra. Aqui a gente vai elevar 20 ao quadrado e vai elevar 0,5 ao quadrado. Depois a gente vai multiplicar os resultados. 20 ao quadrado vai dar 400 e 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. E aqui embaixo 2 vezes 10 vai dar 20. Agora é só a gente multiplicar 400 vezes 0,25 e o resultado dividir por 20. Fazendo essa multiplicação, 400 por 0,25, nós vamos encontrar 100. E agora dividindo 100 por 20. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar uma altura de 5 metros, ou seja, é a altura máxima que a bola consegue atingir antes de começar a cair. Vamos aqui para um segundo exemplo. Vamos calcular o alcance de um projétil que foi lançado por um morteiro com velocidade inicial de 100 metros por segundo e sabendo que o ângulo que foi formado entre o morteiro e a linha horizontal é de 30 graus. E aqui já deu para a gente o seno de 30, que é 0,5, e o cosseno de 30, que é 0,8. Então vamos precisar desses dois valores, de seno e cosseno. O morteiro é uma espécie de canhão, né, que ele vai disparar para cima aí uma bola de ferro, e essa bola de ferro vai percorrer determinada trajetória e atingir o solo lá na frente, uma determinada distância. É um tipo de canhão. Então, o ângulo desse morteiro com relação à linha horizontal aqui, eu já sei, foi de 30 graus. Eu quero saber o alcance, a que distância que essa bola foi cair com relação ao local onde ela foi lançada. Então, nós vamos calcular aqui usando a fórmula do alcance.
alcance é igual a nossa velocidade ao quadrado vezes 2 vezes o cosseno do ângulo e o seno do ângulo, dividido pela gravidade. A nossa velocidade é 100, então 100 vai ser elevado ao quadrado, vezes 2, esse 2 é da fórmula, cosseno do ângulo. Qual é o nosso cosseno de 30 graus aqui? É 0,8, então tu vai colocar 0,8, vezes o seno do ângulo. Qual é o seno do ângulo? 0,5, então tu vai colocar 0,5. Tudo isso sobre a nossa gravidade, que é a da Terra, então é 10. E agora é só a gente resolver, pessoal. É levar esse 100 aqui ao quadrado e depois sair multiplicando tudo aqui em cima, por 2, por 0,8, por 0,5. O resultado aqui desse 100 elevado ao quadrado e multiplicando depois por todos esses valores de cima, nós vamos encontrar um total de 8.000. 8.000 sobre 10. E agora é só dividir 8.000 por 10. Quando a gente faz essa divisão, nós encontramos o alcance. O alcance, no caso aqui, vai ser de 800 metros. Ou seja, é a distância que essa bola caiu com relação ao local que ela foi lançada. É o alcance. Vamos para um terceiro e último exemplo. Então aqui a gente quer determinar o tempo total que uma pedra demorou para atingir o solo. Então o tempo total que uma pedra demorou para atingir o solo, sendo que a mesma foi lançada num movimento oblíquo, com velocidade de 15 metros por segundo, e o lançamento ele foi feito num ângulo de 60 graus com a linha horizontal. E aí já foi dado para a gente aqui o seno de 60, que é 0,86. Nós vamos utilizar esse valor aqui. Eu quero saber o tempo total que essa pedra demorou para atingir o solo, desde o momento que foi lançada até realizar toda a movimentação. Então, para calcular o tempo, nós vimos que nós conseguimos encontrar o tempo de subida, que é Ts igual a velocidade vezes o seno dividido pela gravidade. Então, o nosso tempo de subida aqui, nós vamos encontrar dessa forma. A nossa velocidade é 15 metros por segundo. Então, nós vamos substituir Ts, que é igual a velocidade 15 vezes. Qual é o seno do nosso ângulo aqui? O nosso ângulo é 60 e o seno dele é 0,86. Então, tu vai substituir por 0,86 sobre a gravidade, que no caso aqui é 10. Agora a gente multiplica 15 vezes 0,86 e depois dividimos por 10. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar 12,9. Então, 15 vezes 0,86 vai dar 12,9 sobre 10. E agora a gente divide 12,9 por 10. Fazendo a divisão, nós vamos encontrar 1,29 segundos. O que é isso? É o tempo de subida. É o tempo que essa pedra demorou para atingir a sua altura máxima. E aí nós vimos o quê? Que o tempo de subida ele vai ser igual ao tempo de descida. Então, quando chegou bem aqui na altura máxima, demorou 1,29 segundos. Só que agora ela vai começar a descer até atingir o solo. Então, ela subiu, atingiu a altura máxima em 1,29 segundos. Só que como eu quero o tempo total, eu tenho que considerar a volta dela para o solo. E como eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, é só a gente somar. Somar o quê? O tempo que ela demorou para subir, mais o tempo que ela vai demorar para descer. Como eu sei que o tempo de subida é igual ao de descida, eu vou só repetir. 1,29 para subir, mais 1,29 para descer. Vai dar um total de 2,58 segundos. Então isso aqui é o tempo total que a pedra demora para descrever esse movimento oblíquo até atingir o solo. Se a questão estivesse pedindo para a gente calcular apenas o tempo de subida, então seria apenas o tempo que ela atingiu a altura máxima, que foi aqui no ponto máximo antes dela começar a descer. No caso, como pediu o tempo total, é o tempo que ela demorou para subir e depois para descer. A gente só junta, tá? Não esqueçam, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida.